2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 está escrito: Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Nós começamos o ano com muitas metas pessoais e cheios de expectativas para os dias que virão pela frente. Porém, muitas vezes acontece algo que nos impede de prosseguir e que nos faz ficar estagnados e com milhões de dúvidas na nossa mente. Temos receio e duvidamos se somos mesmo capazes de conquistar nossos sonhos. Esse sentimento é comum e acontece com todas as pessoas, até mesmo aquelas que parecem ser super confiantes. Duvidamos da nossa capacidade e também ficamos confusos em relação à nossa própria identidade. E por não termos a noção exata de quem somos, ou por nos acharmos pequenos demais, não colocamos em prática os nossos projetos. Hoje já é dia 20 de janeiro. Já se passaram 20 dias desde o início do ano e muitas pessoas ainda estão paradas. Buscar pela sua identidade não é algo ruim, porém, isso pode se tornar uma busca interminável se nós não procurarmos no lugar certo, ou seja, na palavra de Deus. Não existe uma resposta rápida e simples para a pergunta: quem sou eu? Pois isso é muito pessoal e relativo. Existem várias respostas na palavra de Deus sobre quem nós somos de forma geral. E nós podemos tomar posse dessas promessas. E a partir delas, começarmos a nossa jornada pessoal de vida. Segundo a Bíblia, nós somos filhos de Deus. Somos servos do Senhor. Somos amigos de Jesus. E somos desejados e amados por Ele. Isso deveria ser o suficiente e deveria fazer com que o nosso coração se contentasse para todo o sempre. Porém, nós somos muito individualistas e mesmo diante de tantas bênçãos mencionadas na palavra a nosso respeito, nós queremos uma resposta ainda mais pessoal e direta. Quando nós lemos a Bíblia, vemos muitas pessoas que sabiam do seu chamado e sabiam exatamente o que tinham que fazer, e que mesmo assim passaram por momentos de dúvida e incerteza. Pois, por mais que elas estivessem fazendo coisas em nome de Deus, elas continuavam sendo pessoas com limitações, com dúvidas e com altos e baixos, como qualquer outro ser humano. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. O problema é que nós olhamos para as figuras da Bíblia somente em relação ao cumprimento do seu chamado, mas deixamos de considerar que elas tiveram que passar por um longo processo até que o propósito de Deus se cumprisse na vida deles. Deus pode estar fazendo com que você passe pelo vale nesse momento. Você pode estar enfrentando desertos e tempestades, mas nem sempre foi assim, lembra? Quantas vezes já sentimos um alívio e pensamos, agora eu cheguei onde queria, para pouco tempo depois experimentarmos uma virada brusca na nossa vida e termos que recomeçar tudo de novo, nos adaptando e aprendendo a lidar com novas situações. Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos respirando, estaremos sujeitos ao riso e ao choro, a tempos de guerra e tempos de paz. E é por isso que não podemos condicionar os nossos planos e sonhos a uma compreensão completa de nós mesmos, pois nós somos instáveis e estamos sujeitos a mudar o tempo todo. Devemos buscar por uma compreensão de Deus e da sua palavra, porque diferente de nós, Ele não muda.
Ele não oscila, ele não vacila. O Senhor é constante. E ao invés de termos confiança em nós mesmos, em nossa personalidade, em nossa identidade, devemos ter confiança somente no Senhor. Essa é a diferença dos homens e mulheres de Deus que foram usados por Ele na Bíblia. Não é que eles se sentiam confiantes o tempo todo e tinham força em si mesmos para enfrentar os desafios que enfrentaram. Porém, eles mantinham uma confiança inabalável em Deus e sabiam que a alegria do Senhor daria força a eles. Temos que confiar em Deus e prosseguir. Assim como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para que ganhe o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Saiba que não é sobre a chegada, e sim sobre o caminho. E não é sobre esperarmos por uma compreensão completa de quem somos, mas é sobre vivermos o que Deus tem para nós. E durante essa jornada, nos reconhecermos dia após dia, não por nossos próprios olhos, mas através do olhar eterno do nosso Pai, por meio da Sua palavra e do Seu Espírito. É tempo de reconhecermos os recursos que temos disponíveis para nós, ainda que sejam poucos, mas precisamos fazer algo com eles. É tempo de sairmos da nossa zona de conforto e assumirmos os riscos de quem dá os primeiros passos em direção a algo. O tempo é agora e não precisamos esperar até nos sentirmos 100% preparados ou 100% confiantes, pois Deus é quem nos capacita e Ele é quem nos dará força e sabedoria para prosseguirmos. Apenas comece, dê o primeiro passo. Se estamos vivos nesse momento, se o sol nasceu mais uma vez para mim e para você, saiba que o nosso tempo é agora. Eu quero orar por você. Deus, somos gratos por Tua palavra e pelo Teu amor. Senhor, nos perdoe, pois perdemos tanto tempo em questões pessoais e focamos demais em nós mesmos, ao invés de examinarmos a Tua palavra e buscarmos por respostas em Ti. Nos ensina a confiarmos no Senhor. Ensina o nosso coração a descansar na Tua presença, para que, ao invés de buscarmos forças em nós mesmos, nós possamos sempre depositar a nossa confiança e a nossa esperança em Ti. Nos mostre, Pai, o que fazer com os recursos e as possibilidades que temos à nossa volta, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Somos falhos e estamos sujeitos a cair durante essa caminhada, pois às vezes as incertezas são maiores do que a nossa fé no Senhor. Mas que nesses momentos de tristeza e dúvida, o Senhor nos console e nos faça enxergar além da escuridão que nos cerca. Que o Senhor nos torne sensíveis para ouvirmos todos os dias a Tua voz, mesmo em meio às tempestades. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, coloque o seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.